Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você neste despertar com Deus. Você está acompanhando a jornada bíblica Despertar com Deus, capítulo a capítulo, diariamente. Nós vamos avançando no estudo da palavra de Deus. E hoje o nosso estudo será no capítulo 10 de Josué. O estudo de hoje, nós temos o tema A Oração de Josué e o Milagre de Deus. Você está convidado a separar este tempo de comunhão com Deus e juntos vamos aprender os ensinamentos que este capítulo traz para nós. Você realmente crê que Deus é o Deus do impossível? Será que Deus pode fazer coisas inexplicáveis à ciência e ao entendimento humano? Como você reconhece o poder de Deus no milagre descrito em Josué capítulo 10, que diz que Deus atendeu a oração de Josué e o sol parou? Josué 10 destaca a natureza extraordinária da intervenção de Deus e o poder da liderança de Josué. Os eventos milagrosos, desde a chuva de granizo até a luz do dia prolongada, destacam a soberania de Deus sobre a natureza e sua disposição de apoiar seu povo em suas batalhas. O capítulo serve como um testemunho da obediência, oração e fé dos israelitas nas promessas de Deus, mostrando sua fidelidade inabalável no cumprimento de sua aliança e garantindo sua vitória na conquista da terra prometida. Esta é nossa introdução para que possamos ter uma base do que este capítulo 10 nos apresenta. Agora, convido você para aprofundar o conhecimento deste capítulo. Então, deste capítulo 10 até o capítulo 12, estes capítulos, assim como os anteriores, relatam a brilhante estratégia de batalha dada por Deus para a conquista de Canaã e como ela foi executada por Josué, sob a bênção divina. Josué abriu o caminho pelo centro da Palestina ao conquistar Jericó e marchar pelos vades, ou seja, leitos secos de rios, de Gilgal até a região central montanhosa, tomando a cidade de Ai e, posteriormente, Gibeão. Desde o capítulo 6, a conquista de Jericó, aí no capítulo 8, a conquista de Ai, e capítulo 10, a conquista de Gibeão. De sua posição elevada, em controle das montanhas centrais, Israel estava pronto para expandir com rapidez seu caminho para o sul e depois para o norte. O versículo 1 fala de Jerusalém, que significa possessão de paz. A cidade é mencionada com esse nome pela primeira vez até aqui na Bíblia. Alguns têm contado em 28 as vezes em que Jerusalém foi sitiada, desde os dias de Josué até hoje.
É uma ironia da história que a cidade de paz, que significa Jerusalém, tenha tido tão pouca paz na sua longa existência. Não devemos esquecer que a desolação de Jerusalém está relacionada no Antigo Testamento com o seu afastamento de Deus e no Novo Testamento com a rejeição de Jesus Cristo pelos judeus. As fontes rabínicas afirmam que a palavra Jerusalém deriva do nome que Abraão deu ao Monte Moriá, lugar onde ofereceu o seu filho, acrescentado do nome Salém, lá no capítulo 14, verso 18 de Gênesis. Mais tarde, o Monte Moriá se tornou o local em que Salomão edificou o templo. Abraão chamou o lugar de Jeová Jiré, ou seja, o Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Segundo a interpretação rabínica, o nome Jerusalém seria uma combinação de Jiré e Salém. Ok? Um pouco de história, né? Agora os versículos 5 a 8 destaca a aliança dos reis inimigos do sul, na verdade, ajudaram a Josué e seu exército, porque os inimigos se reuniram para atacar Gibeon. Josué não teve que despender tempo nem recursos necessários para efetuar campanhas separadas contra cada uma destas cidades fortificadas que compunham esta coalizão. Então, Josué os derrotou em uma única batalha, porque confiou em Deus para dar a vitória a Israel. O versículo 6 destaca: não retires as tuas mãos de teus servos, ou seja, não abandone os teus servos. A resposta de Josué mostra a sua integridade. Após ter sido enganado pelos gibeonitas, Josué e os líderes poderiam se demorar em ajudá-los, ou seja, em socorrer os gibeonitas. Em vez disso, eles responderam imediatamente ao pedido de ajuda dos gibeonitas. Verso 7, subiu. A rota de Gilgal até Gibeão é uma subida contínua. A distância entre as duas localidades era de quase 27 quilômetros. Caminhando a noite inteira, subindo o Vad Kelt e o Vad Suvenit, Josué chegou ao início da manhã, às imediações de Gibeão, antes mesmo que os amorreus percebessem que ele havia saído do acampamento em Gilgal. Agora o versículo 9 destaca que Josué sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo de Gilgal. Depois de uma noite inteira de marcha, desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. Josué era um homem de ação. A tarefa em suas mãos exigia ação imediata. Agora o verso 11 fala de grandes pedras de granizo. A intervenção divina nesta batalha já começa aqui. O verso 12, sol e lua. Essas palavras retóricas dirigem-se ao sol e à lua, mas na realidade foi uma oração de Josué ao Senhor. Ok? Então, Josué, aqui o texto descreve Josué falando, ao sol para que ele parasse, mas na realidade devemos entender que aqui Josué orou ao Senhor. E ele então
Enfaticamente ele diz: sol, detente. Essas palavras descrevem o que aconteceu na linguagem diária, que não explica a natureza do milagre. Uma vez que não há referência a este milagre na história de outras nações, há a possibilidade de que Deus fez o milagre só nesta região, em vez de paralisar o movimento da Terra em seu eixo. Há a possibilidade de se prolongar o dia pela refração da luz. A verdade é que não sabemos exatamente o que aconteceu, tá? Pode ser um pouco polêmico essa passagem bíblica. Como que o sol vai parar? Ou a terra que gira em torno do sol, né? Que hoje pela ciência nós sabemos, a terra que faz o movimento ao redor do sol. Mas uma coisa é certa, amigo ouvinte da palavra de Deus: a palavra de Deus é fiel, Deus é poderoso. Então devemos crer que houve uma intervenção divina diante desta necessidade e da oração de Josué. Ok? Portanto, nós cremos que aqui ocorreu um grande milagre. Exatamente como foi, nós vamos saber na eternidade. O verso 13, Livro dos Justos, descreve aqui. A palavra Iachá é traduzida por reto, herói. Relato antigo das guerras de Israel, talvez inteiramente na forma poética, mas que nunca veio a fazer parte das escrituras canônicas. Este tal livro, né? O livro de Jazar, também mencionado em 2 Samuel 1,18, era provavelmente uma coleção de eventos históricos e musicados. O verso 24 agora. Ponde o pé sobre o pescoço destes reis. O que era isso? A humilhação pública dos líderes inimigos derrotados. Este era um costume muito comum no Oriente, à luz dos monumentos egípcios e assírios. Então o verso 26 descreve que eles foram pendurados, os reis. O povo hebreu não pendurava pessoas vivas nos tempos do Antigo Testamento. A vítima era morta e depois pendurada para servir de exemplo e dissuadir outros de crimes semelhantes. No entanto, segundo a lei, o corpo não devia ficar pendurado durante a noite, para a qual a terra não se contaminasse. Agora, 37. Josué executou a condenação sobre a cidade. Destruíram totalmente. Verso 40 fala que feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Ou seja, Josué conquistou a região completa, incluindo a Serra Central, o Neguebe, o Cefelá e as vertentes, derrotando todos estes reis. O verso 41 fala de Gósen, que era uma cidade pequena das montanhas de Judá, distinta da terra, habitada pelos israelitas no delta do Egito. E fechando esta parte do nosso estudo, o verso 42, de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, subjugou todos estes reis e conquistou suas terras numa única campanha. Ok? Agora nós vamos aprofundar o esclarecimento deste capítulo: fé, esforço e o poder de Deus para vencer. No livro Patriarcas e Profetas, que nos diz o seguinte: a submissão de Gibeon aos israelitas
encheu de pavor os reis de Canaã. Deram-se imediatamente passos para tirar-se uma desforra daqueles que fizeram paz com os invasores. Sob a chefia de Adonisedeque, rei de Jerusalém, 5 dos reis cananeus entraram em confederação contra Gibeon. Seus movimentos foram rápidos. Os gibeonitas não estavam preparados para se defender e enviaram uma mensagem a Josué em Gilgal: não retires as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. O perigo ameaçava não somente o povo de Gibeon, mas também Israel. Aquela cidade dominava as passagens para a Palestina central e do sul, e cumpria ser conservada se quisesse conquistar o território. Josué preparou-se para ir logo em socorro de Gibeon. Os habitantes da cidade sitiada haviam receado que ele repelisse o seu apelo por causa da fraude que haviam praticado. Mas visto que se tinham submetido ao governo de Israel e aceitaram o culto a Deus, ele se achou na obrigação de os proteger. Olha que detalhe interessante. Não agiu nessa ocasião sem o conselho divino. Olha que interessante, que importante. Agora Josué buscou o conselho de Deus e o Senhor o animou para este empreendimento. Não os temas, disse Deus, foi a mensagem divina, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. Marchando toda a noite, trouxe suas forças diante de Gibeon pela manhã. Mal haviam os príncipes confederados reunido seus exércitos em redor da cidade, quando Josué se achou sobre eles. O ataque resultou na completa derrota dos assaltantes. A imensa hoste fugiu de diante de Josué pela garganta da montanha, acima para Bet-Horon, e havendo galgado a altura, lançaram-se do outro lado pela descida em precipício. Ali uma tremenda saraiva irrompeu sobre eles. O Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, e foram muitos mais os que morreram das pedras de saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Olha como Deus sai em defesa de seu povo quando este se coloca no caminho correto. Enquanto os amorreus continuavam na fuga precipitada no intuito de encontrar refúgio nas fortalezas das montanhas, Josué, olhando do alto, viu que o dia seria curto demais para a realização de sua obra. Se não fossem inteiramente derrotados os seus inimigos, de novo se arregimentariam e renovariam a luta. Então Josué falou ao Senhor e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. É o que descreve a palavra de Deus. E está aqui também registrado no Espírito de Profecia. O Espírito de Deus inspirou a oração de Josué
para que de novo se pudesse dar prova do poder do Deus de Israel. Portanto, o pedido não ostentou arrogância por parte do grande líder. Josué recebera a promessa de que Deus certamente subverteria aqueles inimigos de Israel. Contudo, aplicou tão decididos esforços como se o êxito dependesse unicamente dos exércitos de Israel. Fez tudo que a energia humana podia fazer. E então, pela fé, clamou, rogando auxílio divino. Olha agora a lição para nós. O segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano. Aqueles que levam a efeito os maiores resultados são os que mais implicitamente confiam no braço todo-poderoso. O homem que ordenou sol detente em Gibeon, e tu lua no vale de Aijalon, é o homem que durante horas jazeu prostrado em terra, em oração, no acampamento em Gilgal. Os homens de oração são os homens de poder. Gente, que destaque para este texto nós devemos dar no estudo de hoje. Percebem a importância da fé, da oração e a ação? Foram esses os elementos que Josué usou. Este grande prodígio testifica que a criação está sob o governo do Criador. Satanás procura esconder dos homens a ação divina no mundo físico, a fim de conservar fora das vistas a incansável operação da primeira grande causa. Neste prodígio, são repreendidos todos os que exaltam a natureza acima do Deus da natureza. Pela sua própria vontade, Deus convoca as forças da natureza para transtornar o poder de seus inimigos. Salmo 148, verso 8, fala que fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso que executa sua palavra. Quando os gentios amorreus se dispuseram a resistir aos seus propósitos, ou seja, aos propósitos divinos, Deus interveio lançando do céu grandes pedras sobre os inimigos de Israel. Estamos informados de uma maior batalha a ocorrer nas cenas finais da história da terra, quando o Senhor abriu o seu tesouro e tirou os instrumentos de sua indignação. Jeremias, capítulo 50, verso 25. Entraste tu, pergunta ele, até aos tesouros da neve, e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até ao tempo da angústia, até ao dia da peleja e da guerra? Está registrado em Jó, capítulo 38, versos 22 e 23. O revelador descreve em Apocalipse 16, versos 17 e 21, a destruição que terá lugar quando a grande voz do templo do céu anunciar: está feito. Diz ele: sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento. Este texto maravilhoso está a partir da página 507 do livro Patriarcas e Profetas. Agora, vamos para a aplicação do capítulo 10
em nossas vidas. Aos que se consagram, Deus opera grandiosas maravilhas. Isso está bem claro em Josué capítulo 3, verso 5. A forma de consagração está no início do livro, quando Deus diz que o sucesso humano resulta da absorção da palavra divina, na busca por coragem do poder divino e na confiança da presença de Deus. O Deus que declarou que a terra é sua propriedade é o soberano de toda a terra. Esse Deus foi reconhecido por Raabe de Jericó como sendo Deus em cima no céu e embaixo na terra, o qual pode fazer grandes maravilhas. Em Josué capítulo 3, versos 14 a 17, nós vemos que revela-nos que Deus parou abruptamente as correntezas do transbordante rio Jordão para seu povo passar a seco dentro do seu leito. Em Josué 6, verso 20, diz que Deus fez algo nunca visto antes. Em Jericó, os fortes muros de pedra ruíram apenas com gritos e toques de trombetas dos israelitas. Já no capítulo 7, verso 7, nós estudamos que Deus entregou o exército da cidade de Ai nas mãos de seu povo, o qual contou com uma extraordinária estratégia bélica orientada por Deus. Além disso, um dos grandes feitos de Deus foi salvar a família de Raabe, que mesmo sendo de Canaã, depositou sua convicção e fé em Deus. Aqui, no capítulo 10, Deus mostra-se mais poderoso que o sol e a lua, astros importantes considerados por muitos como deuses, como poderosos deuses. Estes grandes astros, que seguem o seu curso sistematicamente, foram interrompidos em sua trajetória regular diante da voz de comando de Josué. Assim, o dia que seria curto demais para terminar a grande tarefa, ou seja, aquela guerra contra os 5 exércitos que se uniram para atacar Israel, tornou-se grande, suficiente para ir além da vitória destes 5 exércitos. Naquele mesmo dia, o exército de Josué também tomou ao sul as cidades de Maquedá e Líbna, conforme os versos 28 a 31. Que dia extraordinário! As atividades desse dia encerraram quando o texto nos afirma que Lax foi tomada no dia seguinte. Mais maravilhas de Deus notam-se na conquista de toda a região, desde Cádiz Barneia até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. Foi uma grande vitória. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, fica claro para mim e para você que se confiarmos no soberano que administra o universo, desfrutaremos de suas grandes maravilhas operadas em nosso favor. Agora vamos ao fechamento de nossa reflexão. O Senhor não atendeu ao pedido de Josué porque ele era mais especial do que outros, mas porque antes de ser líder de Israel, Josué era servo de Deus, fazendo tudo como ordenara o Senhor, Deus de Israel, o que destaca o verso 40. Isso não significa que tudo quanto pedirmos, Deus nos atenderá conforme a nossa vontade. E
Sim, significa que aquele que deposita sua confiança em Deus e busca servi-lo, terá sempre a firme segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. O apóstolo Paulo sofria com um espinho na carne e por 3 vezes pediu a Deus que o livrasse daquele infortúnio. Mas, apesar de ter sido negado o seu pedido, a resposta de Jesus lhe foi suficiente. Conforme está em 2 Coríntios 12, verso 9. A resposta de Jesus a Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até as lutas e provas desta vida são usadas em nosso favor para fortalecer a fé, confirmar a perseverança, moldar o caráter e nos levar a reconhecer a nossa total dependência de Deus. Como escreveu Tiago: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago 1, versos 2 e 3. Josué, em sua fraqueza, foi perseverante. Paulo, em sua fraqueza, perseverou. O chamado de Deus para nós hoje não é diferente. A minha graça vos basta, nos diz Jesus. Sede, pois, perseverantes, e eu brilharei em vocês, ainda que nas mais densas trevas. Portanto, amigo ouvinte da Palavra de Deus, acredite, a nossa vida nas mãos de Cristo é transformada na mais clara luz para a glória do Pai. Dispõe-te, diz Isaías 60, verso 1, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Vigiemos e oremos. Amém. Deus seja louvado. Como tenho dito, como tenho repetido, cada capítulo da Palavra de Deus é uma pérola, é uma joia preciosa para nossas vidas. Que capítulo fantástico! Que registro a Palavra de Deus nos traz para nos incentivar a seguir em frente, acreditando, lutando como Josué, com coragem e obedecendo à voz de Deus. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo novo despertar. Teu cuidado durante a noite e durante mais um dia. Reconhecemos, Senhor, que sem a sua presença estamos perdidos. Precisamos de Ti cada momento. Ajude-nos, Senhor, assim como ajudaste a Josué nesta grande batalha, nestas conquistas da terra prometida, em busca das Tuas promessas, que hoje cada um de nós possamos também seguir estes passos de Josué e dos fiéis do passado. Senhor, abençoe a vida de cada pessoa que está separando este tempo para Te conhecer melhor, para ouvir a Sua voz, a Sua palavra. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Aqui encerramos o nosso estudo de hoje. Lembrando sempre, se você tem apreciado estes estudos e ainda não se inscreveu no nosso canal, nos dê esse apoio, inscreva-se, compartilhe, deixe o seu like, seu comentário também, que sempre estará dando uma força para este projeto
de estudo da Palavra de Deus, de comunhão diária com Deus. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Um bom final de semana a todos. Um feliz sábado desde já. Tchau, tchau.